فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله. الأول هو الله، والآخر هو الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Caros irmãos, presentes, dirigentes, frequentadores, frequentadoras, todos em geral, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, primeira vez estar aqui nesta mesquita para dirigir Salatul Jumu'ah, Mesquita Yassin, na zona de Murapaniwa, não é isso mesmo? Alhamdulillah. Uma coisa que nós estamos a esquecer na nossa vida mundana, esta coisa é a coisa que ninguém vai escapar, a coisa que ninguém vai perder, ninguém vai ficar fora dessa coisa. E essa coisa é a morte. A morte. É por isso Allah diz claramente no livro sagrado: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Que toda alma, toda a vida vai ter que provar a morte. Dha'iqah, provar, o teste, o sabor, al-maut. O que significa? Vamos para o hadith do Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz que basta o último grau do servo acabar, é aí onde a morte vai lhe aparecer. Ou como qala alaihi salatu wasallam. Não aquele último grau do prato, não. Nosso último grau. É sunna limparmos o prato, nem sequer ficar uma migalha. Então, a última migalha nossa, quando acabar, é que a pessoa também vai se apagar. Vai aprovar a morte e vai deste dunya para outro dunya. E lá, qual é a comida que vai nos servir? Qual é a ação que vai nos servir? Se você construiu mesquita, ou se ajudou a construir mesquita, ou se apoiou em algo, ou em força, em quaisquer maneira que você apoiou, vai te servir. Significa a caridade é que vai nos servir. A boa ação que fizemos vai nos servir. Se nós fizemos um poço, aquele poço vai ser nossa comida para Jannah. Para ir no Jannah. Na cama vamos ter paz por causa daquela caridade. Só que isso não significa que vamos fazer poços, vamos fazer mesquitas e vamos deixar a oração de Allah. Não funciona. Por quê? A oração é em primeiro lugar. Depois é que são todas as ações facultativas, bondosas. Sim. Mas hoje já esquecemos a morte. Não se esqueçam. Os anjos, alayhimus salatu wassalam, especialmente o anjo da morte, alayhi salam, ele costuma olhar para nós diariamente mais que 5 vezes. Mais que quantas vezes?
5 vezes. Há muitos irmãos que costumam dizer astaghfirullah que anjo falhou. Na'udhu billahi min dhalik. Ele devia tirar a vida do Athumani e foi tirar a vida da Fátima. Isso é mentira. Por quê? وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Eles fazem aquilo que Allah os dá o comando para fazer. Somente. Há alguns que chamam-se muçulmanos e dizem não. O anjo falhou, era para levar a Thumani e foi levar José. É uma mentira. O hadith está presente. Que ninguém deixa o mundo antes de chegar o seu tempo. E o ayah está presente. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Que os anjos não costumam fazer aquilo que eles querem, somente o comando de Allah. Eles só fazem aquilo que Allah os ordena para fazer. Há muitos que dizem que não, aquele devia viver só por causa de feitiço, astaghfirullah, só por causa de sihr, só por causa de acidente, só por causa de ele fazer isso que aconteceu. Se fosse que ele não fez, devia viver. É uma mentira. 100% uma mentira. Por quê? Allah já tinha o destinado que a morte devia ser dessa forma. É por isso que há sempre motivos. Por quê? Malakul Maut disse: Allah, se eu tirar a vida de alguém, eles vão me culpar, vão dizer: é Malakul Maut que fez isso. Allah disse: oh Malakul Maut, não te preocupes, isso também ninguém vai te acusar que você que fez. É por isso sempre há motivos. Faleceu por quê? Ataque de coração. Faleceu por quê? Tensão alta. Por quê? Acidente. Por quê? Doença. Por quê? Foi baleado. Por quê? Foi catanado. Está cheio de motivos. Só que na realidade é o ayah kullu nafsin dha'iqatul maut. E é o hadith que basta o último grau acabar, que Allah faça o nosso último grau seja cheio de baraka, para fazermos mais bondades, bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. É por isso, meus queridos, estamos a prometer nas vidas promessas falsas. Por que não seguir o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o caminho dos sahabas radiyallahu anhum ajma'in? Diga inshallah. Se você dizer inshallah, vou fazer isso, até se você não conseguir e já deixou este mundo, não vais apanhar pecado. Não serás pecador perante Allah. Por quê? Você pôs a palavra inshallah, que significa se Deus quiser. Subhanallah. Vejam só para as palavras bondosas de Allah. Vejam só, subhanallah. Este é o ensinamento do Mtume Muhammad. E há uma contrariação que existe entre nós, que dizem não podemos ir visitar campas. Atenção, meus queridos, e os que estão a me escutar, atenção. Não existe nenhum hadith que proíbe você ir visitar as campas. Não existe nenhum hadith que proíbe você fazer dua para os antepassados. Não existe. Sim, no início o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha proibido. Só que esse hadith já foi retirado. Não existe esse hadith mais. Ele tinha dito não irem. Só que depois ele mudou. Ele disse: vão visitar as campas. Façam dua para os vossos antepassados. Por quê? É para vocês também saberem que este lugar é o nosso lugar também. Este lugar ninguém vai escapar. Este lugar ninguém tem como fugir. E ninguém tem como dizer que eu sou rico, eu não vou estar nesse lugar. É mentira. Temos uma passagem onde uma pessoa pensava que eu sou eu. Então o que aconteceu quando ele pensava eu sou eu? Ele, dentro da praia, subhanallah, construiu uma casa bem grande com vidros fortes de prova de bala, podemos dizer. Prova de bala. Só que prova de bala também não vai servir nada perante o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Em frente do poder de Allah, nada o vai ajudar. Por quê? Porque sempre
que você vai fazer qualquer algo, se Allah já tinha, como se diz, planeado que você vai fazer isso, na mesma não vai te ajudar, então nada vai te ajudar. E a morte ninguém consegue escapar. Ele construiu, ficava lá dentro, tinha deixado um pequeno buraco para pôr comida e tudo. Uma vez veio uma trovoada, tempestade, podemos dizer, dentro da praia com água. Quando a praia fica maluca, sabem o que acontece, não é? A água costuma ir daqui para aqui. Só que o que aconteceu? Quando a água estava a ir daqui para aqui, só que a água também não conseguiu resistir, não conseguiu acalmar, e no fim o que aconteceu? Perdeu. Allah. Aquela casa ali, por causa da força de Allah e o comando de Allah, por causa de ter chegado o dia daquele tal, aconteceu o quê? Aconteceu uma coisa que era para acontecer. E essa coisa era o quê? Era a morte. Nisso sentume. Aquela casa dele, onde tinha aquele buraco, partiu-se. Quando partiu, não entrou água dentro dele, entrou uma cobra. Aquela cobra não foi atingir qualquer coisa, só foi atingir aquele homem que Allah tinha determinado a sua morte. Ele disse que eu aqui já não vou morrer mais. É por isso Allah diz em outro versículo: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Onde você esteja, onde seja que você estar, أينما كنتم يدرككم الموت. Onde seja que você esteja, a morte vai te chegar. ولو كنتم في بروج مشيدة. Até se quer você estar dentro de um quarto com ferros fortes. في بروج مشيدة. Com ferros tão fortes que nem sequer a máquina vai cortar com qualquer maneira, de qualquer maneira. Só que a morte vai te aparecer. Ninguém vai se safar. É por isso às vezes dizem: meu celular já morreu. Estou a dar exemplo. Aí por que você não diz: não, se eu fosse conservar bem, devia durar mais? Por que não dizem? Quando acontece isso, vamos na loja, vai dizer: epa, a bateria já morreu. Vamos por outra. Só que aqui essa bateria não tem lugar de colocar outra bateria. Não há. Basta aprovar: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. E a visita das campas, que é relacionada com a morte. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma vez foi no cemitério com os sahabas radiyallahu anhum ajma'in, visitar, fazer dua. Quando ele chegou num dos cemitérios, viu 2 cadáveres, Allahu Subhanahu, que estavam a ter castigo de Allah. Estavam a ter castigo de Allah. Aqueles estavam a ter castigo de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comandou os sahabas para trazerem um ramo de árvore, folhas de árvore. Vamos suponhar, temos árvore ali. Então o profeta diz: vá trazer um ramo. Quando o ramo foi trago, as folhas de árvore foram tragas para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no cemitério. O profeta sallallahu alaihi wasallam mandou ou cortou, fez 2 pedaços. Depois de fazer aqueles 2 pedaços, colocou um numa campa e outro noutra campa. Os sahabas, subhanallah, radiyallahu anhum ajma'in, disseram: Ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, ó profeta de Allah, que a paz esteja consigo, vimos uma coisa estranha hoje, subhanallah. Vejam, para o respeito deles. Vimos uma coisa estranha. É quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ó meus queridos sahabas, esses 2 estão agarrados, estão presos no castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billahi min dhalik. Allah nos salve com o castigo dele. Na campa, castigo de Allah. O profeta disse qual era o motivo também. Sallallahu alaihi wasallam diz que um deles está a ter castigo por causa de não se
salvar com os saltos do mijo. Allahu Samad. Atenção, meus queridos e meus catorzinhos, temos aquele hábito de ficar de pé urinar. Cuidado. Você quando está a urinar de pé, os saltos costumam assaltar para a tua roupa. Imagina, você vai ficar de pé ali fora, vai mijar, depois vai vir no salah. A roupa está najis ou não está? É por isso o profeta diz qual é o sunnah? Sentarmos e fazermos as nossas necessidades, seja o menor ou maior. Maior todos vão sentar, só que menor costumam ficar de pé. Às vezes estamos nas árvores, a regar a árvore, astaghfirullah. A árvore não precisa daquele teu xixi. Não precisa do teu xixi. Quem precisa do teu xixi é a latrina que precisa. E não se esqueçam, xixi é ácido. E ácido prejudica. É por isso tenham muita cautela. Esse estava a apanhar pecado por causa de não se salvar com os pingos, os saltos da urina. Allahu Samad. Da necessidade menor. É por isso estava preso estava a apanhar o castigo de Allah na sua campa. Allahu Samad. E outro, hoje são também muito importante para nós. Outro estava no castigo de Allah por causa de o quê? Por causa de fofoca. Allahu Samad. Meus queridos e os que estão a me ouvir, muita cautela. Temos essa coisa, não é ficar aqui com a Tumani. Epa, Mucusete costuma fazer isso. Epa, estamos com João, Manuel costuma fazer isso. Atenção. Por causa de fofoca, o que aconteceu? Inferno. Na campa está a apanhar castigo. Imagina-se que na campa é castigo antes do julgamento. Qual é que será o castigo depois do julgamento? Allahu Samad. Fofoca vai te fazer chegar aonde? Inferno. Não se salvar com pingos, com saltos da urina, vai te fazer chegar aonde? Inferno. É por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz em seguida que enquanto estas folhas estarem verde, vão fazer o tasbih de Allah. Enquanto elas fazerem o tasbih de Allah, o cadáver vai ter sossego na sua campa. Ao kama qala alayhi salam. O que o profeta disse? Aquelas folhas verdes, enquanto estarem verdes, vão fazer o tasbih de Allah, o dhikr de Allah. Enquanto elas estarem a fazer o dhikr de Allah, os dois cadáveres vão ter sossego, vão ter paz na sua campa. É por isso, meus queridos, temos aquela coisa de enterrar, não estamos a fazer dua, não estamos a falar nada e sempre estamos a fazer o quê? Somente só estamos perdidos. Somente só estamos a fazer aquilo que não pode se fazer. Sempre devemos seguir o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nunca podemos fazer aquilo que não é para se fazer. Há muitos que dizem que é shirk, é bid'a a colocar, como se diz, aquilo, flores na árvore. Vejam o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o hadith é sahih. Podem abrir o Babul Maut, o Babul Qabr também, vão encontrar esse hadith. Vão encontrar onde o profeta sallallahu alaihi wasallam está a nos explicar sobre como salvar os nossos cadáveres também, se forem muçulmanos. Atenção, se forem muçulmanos. Se forem outro madhab, outra religião, Allah é que sabe o melhor, não é da nossa parte. É por isso, meus queridos, sempre devemos fazer o que? Depois de enterrar, colocar pelo menos um pequeno ramo de árvore, e para ele ficar verde, o que é preciso fazer? É preciso fazer o quê? Alhamdulillah, é preciso regar. É por isso que costumamos dizer, vamos nos cemitérios fazer dua, limpar a campa, e se ter água, pôr água também. Por quê? Com água aquilo vai ficar mais verde, e se Allah o concedeu sorte, aquilo vai crescer. Vai crescer, sim, na realidade. E se crescer, vai acontecer o quê? Vai ter mais benções, inshallah. Esta é uma das passagens, meus queridos, sobre a morte.
aquela coisa que já esquecemos. Ninguém vai se salvar dessa parte, ninguém sequer vai se salvar da morte. É por isso sempre devemos visitar os nossos antepassados, fazermos dua, Allahumma gfirhum warhamhum, Allahumma gfirhum warhamhum, oh Allah, perdoa eles, oh Allah, tenha benção para eles, tenha pena por eles, oh Allah. Inshallah, já fizemos aquilo que é o ensinamento do Mtume Muhammad. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ. A nossa tarefa é de fazer chegar. Seguir, não seguir, cada um por si, Allah para todos. Inshallah. Amém, inshallah. Só que hoje já entenderam, caiu? Assalamu alaikum wa rahmatullah.